Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos aqui para estar conosco no Leituras Espíritas. Leituras Espíritas, um programa, um espaço, um encontro de diálogos, de estudo da doutrina dos Espíritos, através do Centro Espírita Casa da Redenção, Francisco Xavier, de Caxias do Sul para o mundo. Aproveitamos para convidar todos, todas e todos que estejam conosco e também aquelas pessoas que possam acessar, como o Wagner está acessando aí o nosso canal, compartilhem as informações, façam suas perguntas, estejam conosco, porque aqui é um espaço também de evangelização. À medida que você consegue compartilhar com outras pessoas aquilo que aqui está sendo produzido, tu também está contribuindo para a evangelização. Nós estamos estudando, no Leituras Espíritas, o livro Liberta-te do Mal, da trilogia de Joana de Ângeles, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco. E hoje nós vamos ver o capítulo sobre a fidelidade e testemunho. Antes de nós fazermos isso, é de praxe, para a gente gerar harmonização, nós fazermos uma leitura do Evangelho e a prece inicial. E aqui temos um trecho que eu selecionei do Espírito Protetor Cracóvia, 1861. Já que hoje nós vamos trabalhar sobre fidelidade. Nosso tema é sobre fidelidade e testemunhos. Olha o que ele diz. Aqui na Terra, a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem, e não nos que a procuram nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria ao suplício, fidelidade e testemunho. Para ser cristão na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Vocês serão vencedores se forem inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Com essa leitura tão importante, que nos convida a uma fidelidade a partir da busca dos gozos espirituais da alma, a partir de um sacrifício que não é mais necessário sê-lo fisicamente, com a própria vida, mas o sacrifício dos nossos egos, da nossa dimensão egóica, e também, ao mesmo tempo, nos convidando a caminharmos sustentados pela caridade, né? Inspirados pela caridade, sustentados pela fé. Nós gostaríamos de convidá-los a fazerem a prece conosco. Amigo Jesus, bondosos companheiros espirituais, aqui nos encontramos uma vez mais no nosso Centro Espírita Casa da Redenção, Francisco Xavier, com o nosso coração, com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, ávidos e com vontade e desejo por termos maiores aprendizagens. Aqui estamos sequiosos de novos saberes e queremos que o Senhor nos conduza para o conhecimento que nos liberta, mas para essa sintonia maior. Sintonia da caridade e da fé. Sintonia do testemunho. Que aprendamos na leitura de hoje a importância da fidelidade e o testemunho, termos tão caros, mas tão difíceis para os nossos tempos. Ao mesmo tempo tão desafiantes e ao mesmo tempo tão libertadores. Que o Senhor nos oriente, nos guarde e nos mantenha envolvidos em vibrações de paz e de muito amor. E que assim seja. Muito bem. Falamos então já
anunciamos o nosso capítulo, e o capítulo de hoje, então, da obra Liberta-te do Mal, Fidelidade e Testemunhos. Vou pedir de pronto para os meus amigos que estão conosco hoje, a Rita e o Flávio, para que possam participar conosco, começando pela leitura. Se a Rita puder começar a ler para nós, eu agradeço. Fidelidade e testemunhos. Quando os seres humanos atingem a maturidade psicológica, os seus atos caracterizam-se pelo equilíbrio, honradez e dignidade, confirmando seu estado de evolução, que o diferencia do biótipo comum ainda transitando na infância do conhecimento de si mesmo. Em razão disso, as tarefas a que se entregam são executadas de maneira consciente e responsável, merecendo a melhor atenção e esforço que lhe estejam ao alcance. Tornam-se, desse modo, exemplos para os outros que seguem na retaguarda e que necessitam de modelos morais, a fim de encontrarem resistência para lutar contra as próprias e as dificuldades externas que lhes assinalam a marcha. Todas as suas atitudes passam pelo crivo da razão e estão sempre vigilantes para se não enganarem, tampouco iludirem os demais. São sinceros e amigos, não regateando esforços para manter os vínculos da afetividade onde se encontram trabalhando e mantendo a lealdade aos princípios filosóficos, morais, religiosos, culturais que abraçam. Sabem que uma existência reta impõe muitos sacrifícios, especialmente os de natureza moral e emocional, devendo sempre realizar o que devem, e não apenas aquilo que lhes apraz, mantendo-se irretocáveis em todas as injunções. Podem equivocar-se, e isso ocorre com alguma frequência, não se mantendo, porém, no erro e, ao se dar conta, procuram corrigir ou se recuperar da ocorrência infeliz. Enquanto se está na Terra, todos se encontram sob as injunções da psicosfera ambiental, dos fatores em atividade de crescimento interior. É natural que se apercebam dos mesmos, retomem as rédeas do comportamento saudável e recomecem do ponto em que se detiveram, refazendo a conduta e restaurando a paz interior que deve permanecer em qualquer situação. Esses indivíduos têm facilidade em confessar os seus enganos, não os escamoteando, como fazem os imaturos, que mais se preocupam com a imagem que projetam, a persona, do que com a realidade que são, o self. É sempre de bom alvitre que se tomem como modelos aqueles que se entregam aos deveres com equidade e belo proceder, ao invés de exumar os cadáveres morais daqueles que se aproveitam da existência, que se preocupam apenas com o acumular de haveres para si próprios e para os que se lhes vinculam biologicamente, cujas existências evocam os pântanos exalando miasmas e decomposição. Esses não merecem sequer a consideração dos comentários, deixando-os nos seus sepulcros, que pintam por fora em alvinetente branco, e internamente são todo podridão, conforme a imagem forte apresentada por Jesus e dirigida aos sacerdotes hipócritas, sempre preocupados com a aparência, com a forma e jamais com a essência. Para que se possa viver com a coragem estoica de demonstrar nos atos o que se acredita interiormente, não faltam pedrouços e ameaças externas, conspirando contra os objetivos elevados que são defendidos pelas mulheres e pelos homens denominados de bem. Obrigado, Rita. Podes continuar, Flávio, por gentileza? Sim.
Quando se encontram essas criaturas a serviço do amor, amontoam-se-lhes pelos caminhos por onde seguem os obstáculos, as perseguições gratuitas dos cômodos e dos insensatos, que gostariam que tudo girasse em torno das suas pequenezes morais e existenciais. Os bons fazem muito mal aos maus, porque os desmascaram, demonstrando pelos atos que é possível bem viver-se, ao invés da preocupação de somente viver bem, acumulando coisas nenhumas e dando largas aos vícios e às paixões dissolutas. Todo servidor do bem tem conhecido esses tenazes inimigos do progresso, que mal disfarçam as suas intenções. Atrevem-se a enfrentar as pessoas corretas, atirando-lhes na face injúrias e impropérios, a fim de desequilibrá-las, como se for impedir a claridade da luz, usando-se de uma peneira. Os idealistas de toda procedência, os apóstolos e missionários da verdade, os cientistas, os pensadores nobres, conheceram de perto a insânia dos inimigos naturais do progresso, dos adversários da honradez e do trabalho nobre. Difamados, injuriados e agredidos, gastaram muita energia com a adversidade imposta por esses invejosos e pigmeus que, porém, não conseguiram demovê-los dos propósitos elevados que cultivavam e conseguiram realizar. O Espiritismo hoje oferece as luzes do conhecimento libertador e as bênçãos do consolo a todos aqueles que sofrem, ensejando-lhes a recuperação da paz mediante a identificação das causas das suas aflições, que são sempre justas, porque, efeito as suas ações ignóbeis, que ficaram pelas vias do crescimento durante as experiências passadas, renascendo para se recuperar. O espírita sabe que deve investir todos os esforços saudáveis na autossuperação, no desenvolvimento dos valores espirituais adormecidos, na sublimação das tendências para o erro, nos impositivos defluentes das inclinações más que o acompanham desde priscas eras. Sendo sincero, deseja manter a fidelidade aos postulados espíritas. Aquele que se encontra firmado na codificação, vivendo, quanto possível, os ensinamentos exarados no Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, de forma que consiga apaziguar-se, harmonizando-se com o pensamento do Mestre incomparável, que lhe serve de modelo em comum. Quando assim procede, de imediato surgem os acusadores, que se atrevem de 1000 formas de comportamento, gerando complicações e discussões infrutíferas em torno da sua existência e dos efeitos. Enquanto se acomodam os acusadores na presunção de vigias da conduta alheia, sofrem o azedume e a zombaria dos parvos, e a deselegância comportamental dos competidores é malsinada pelos que invejam as qualidades morais. Por isso, não podendo possuí-las, tentam diminuir-lhes o brilho. É necessário ser fiel
e pagar o preço pelo testemunho inevitável, quando, abraçando um ideal sublime, qual o comportamento espírita, for atacado pelos costumeiros fiscais da sociedade, que nada fazem em seu benefício, sempre criando embaraços para aqueles que se dedicam às realizações edificantes. Além das críticas sórdidas, acusações injustas e inoportunas, recheadas de calúnias, bem elaboradas, são atiradas contra o bom trabalhador de Jesus, como se ele tivesse o dever de prestar satisfações a esses ociosos e inoperantes, ao invés de aquele que os convidou. Obrigado, Flávio. Nunca te detenhas ante a necessidade de testificar a qualidade dos teus sentimentos e a profunda afeição ao teu ideal espírita. Perseguido, porém, jamais perseguidor. Perseguido, porém, jamais perseguidor. Ou autodefensor, prossegue sem perda de tempo, não valorizando as agressões, porque elas fazem parte da tua agenda de atividades. Nunca olhes para trás, porque te apontam erros, mantendo a tua consciência de dever sem relutância, nem justificações a amigos e desconhecidos e adversários da tua paz. Porque o campo pertence ao mestre, que te retirará dele quando lhe aprouver. Enquanto isso não ocorrer, trabalha e trabalha, suando e chorando, talvez, mas sorrindo, com a incomparável alegria de lhe ser fiel até o fim, como foi o apóstolo dos gentios e muitos outros que o seguiram o exemplo. Um dia chegará que, aureolado de paz e alegria, despertarás além do corpo, encontrando o Senhor da vinha de braços abertos, aguardando por ti. Que texto lindo, que lição importante, que exigências, né? É bom colocar bem claro que a dona Joana, ela nos coloca com uma lucidez incomparável, né? O caminho que tem que ser trilhado. Se no início nós lemos de que aqui na Terra a felicidade é destinada aos homens que procuram a prática do bem e que o maior desafio é enfrentar o nosso egoísmo, né? Que esse é o maior sacrifício dos tempos agora. Joana diz isso com outras palavras, mas vai trazendo para nós essa condição da criatura humana que somos nós, que com frequência caímos no mundo ideal que não existe. Ou, se quisermos dizer de outra forma, até hoje de manhã eu li isso no meu livrinho que eu abro lá com as mensagens do dia, antes do Evangelho. Falou sobre a vaidade, dizendo assim, não se auto-engane, porque se você se achar o mais inteligente, vai ter alguém que é mais que você. Se você se achar, então, dizendo assim, a vaidade só nos atrapalha e nos cria uma situação enganosa. Aqui Joana está dizendo, olha, esses indivíduos têm facilidade em confessar seus enganos. E aí ela diz que isso demonstra, né, nessa nossa vaidade, nesse egoísmo, a nossa condição, e a Rita conhece muito esse campo da psicanálise, da psicologia, da nossa imaturidade, né? Ela está dizendo aqui, usando a linguagem da psicanálise junguiana, onde nós projetamos a nossa persona e deixamos de lado a nossa realidade. Então, nós vendemos para fora de nós
a nossa persona, que é um personagem, mas que não é a gente. E aí vivemos esse auto-engano. Quem somos nós? Ou seja, o movimento, e aí o Flávio lia bem, de você entrar nessa rota do auto-engano para fugir de alguns testemunhos, vai fazer aquilo que o Cristo denunciou. Os sepulcros, né, aqueles sepulcros que são pintados por fora bem bonito, e por dentro não tem nada, né, a não ser a podridão e os ossos ali. E aí, Joana diz que a gente vive, e de certa forma, nessa questão, né, meio querendo fugir do testemunho, do auto-engano, a gente vive de aparência. Porém, tem algo interessantíssimo, logo na segunda parte que foi lido, é que aqui não colocou alguns, nem colocou quem sabe, pode ser que, não, colocou que todos os servidores do bem, ou seja, quem traçou essa rota, né, destinada à procura da prática do bem, todos terão inimigos do seu progresso. É bem interessante isso que Joana assinala. E aqui a gente já começa a falar de testemunho. Então, às vezes, as pessoas dizem, mas por que aquela pessoa parece tão dedicada? Por que aquele ser humano parece tão amoroso? Mas como ele tem problemas? Todos os que trabalham e dão testemunho na seara do bem, ou que estão buscando a sua transformação, a passos lentos a sua reforma, mas com esforço, todos terão inimigos. E aí, nesse movimento dos testemunhos que temos que dar e das provações que passamos, o Espiritismo é considerado uma grande luminária aí para nos libertar, processos de autossuperação. E aí eu achei bem interessante uma parte que disse ali, o espírita sabe, olha que interessante para o irmão e irmã espírita, sabe que deve investir todos os esforços nesse processo de autossuperação quando a irmã Dolor nos visita, ou quando as armadilhas vêm. Somente lobos caem nas armadilhas do lobo, e a gente cai, né? E aí, ao mesmo tempo, deve investir tudo nos valores nos valores espirituais adormecidos, buscando um processo de autossuperação em relação ao nosso pretérito. Joana trabalha muito isso. A gente tem que reconhecer quem nós somos, vai lá nos porões para você poder... e isso exige muito, exige o enfrentamento da nossa condição, exige o reconhecimento das nossas limitações, exige humildade, exige esforço, exige persistência, né? Exige aquilo que o Paulo Freire chama a boa teimosia, que é esforço mesmo. E aí a Joana vai dizer que todo esse esforço, se for sincero, e se nos mantermos com um testemunho nos postulados espíritas, nós temos ali no código da codificação e na obra do Cristo os valores e, de certa forma, as placas ali que nos indicando por onde devemos proceder. Uma outra frase que me chamou muita atenção é assim, é necessário, essa aqui é interessante, nosso tema hoje é fidelidade e compromisso, e testemunho. É necessário ser fiel e pagar o preço pelo testemunho inevitável. Se antes ela disse que todos todos os que estão nesse esforço terão inimigos e terão que dar testemunhos, é necessário ser fiel e pagar o preço pelo testemunho inevitável, quando abraçando um ideal sublime, como é o caso da doutrina dos espíritos ou qualquer uma outra crença que você vier abraçar. É necessário pagar esse preço. E aí fala, assim, que passa por várias questões, desde das calúnias, acusações,
injustas e inoportunas, que são como pedras atiradas ao trabalhador de Jesus. E aqui eu estou lembrando daqueles que iam sorrindo, orando, vibrando para o sacrifício da vida, né? Os mártires. E hoje, o Espiritismo está dizendo assim, a gente só precisa de um testemunho de vocês. Um combate. Combater o egoísmo que está latente no nosso íntimo. Olha, a Joana é forte. E aí vai dizer ela que, dando já alternativas aí, enquanto isso não ocorrer, tem uma receita. Ai, que bom que teve uma saída. Trabalha, suando e chorando, talvez. Mas sorrindo com a incomparável alegria de lhe ser fiel. Aqui que está a questão. Essa entrega, tudo, esse testemunho, essa consciência, ou esse despertar para uma atitude um pouquinho mais de nos tornar pessoas melhores, e a insistência em vencer nossa dimensão egóica, traz lá no final uma alegria incomparável, né? Ser fiel até o fim. E aí vai dizer que um dia vai acontecer, vai chegar esse dia que nós, mergulhando aí no véu da erraticidade, né? Quando deixarmos o nosso corpo físico, numa ocasião, se assim dermos testemunho, se não nessa, talvez em outras, quando nos despertarmos, teremos encontrando o Senhor da vinha, de braços abertos, aguardando para o mas vai demorar. Mas a gente tem que acreditar nessa possibilidade. Aqueles que foram fiel até o fim. Esse texto é muito lindo e quero passar para escutar vocês, porque é muito desafiante. Dar testemunho não é fácil, tem exigência. E como é que a gente pode estar trabalhando isso nessa condição de vencer a realidade ilusória, que ela é muito mais sedutora, é muito mais atrativa, e construir persona é muito mais fácil. Não precisa trabalhar muito nessa dimensão de investimento, né? Você pode construir um perfil e vender esse perfil. O diferente e o que exige de nós é vivenciar esses outros valores, inclusive na condição de testemunho e na condição, como disse bem o texto aqui, na condição de fidelidade. A questão que vem é, e conosco, quando abrir o nosso projeto lá, a gente vai ver tudo que nós prometemos. O que virá? Foste fiel à tua proposta? Teu planejamento reencarnatório? Ou passou muito longe do que prometeu? Né? Teremos essa oportunidade de saber. E isso tudo passa também pelo desejo nosso de melhora e transformação. Não sei se o microfone da Rita está aberto, não sei se a internet dela está boa, se passo para a Rita ou para o Flávio, quem puder falar aí, fiquem à vontade. Então, boa noite a todos. Eu estava pensando aqui, né, que essa nossa consciência, né, do que fomos, dessa trajetória que a gente vem tendo, eu acho que é o que, para mim, né, pelo menos assim, é o que justifica e o que nos dá a certeza da justiça divina, né? Porque a gente entende, ela começa dizendo, né, que quando nós humanos atingimos a maturidade psicológica, os nossos atos caracterizam-se pelo equilíbrio, honradez e dignidade. Tudo bem, ela estava sendo gentil conosco, né? Mas
Enfim, a gente pensa, pelo menos, que a gente terá, né, na maturidade, atitudes assim, né? Porque a gente está evoluindo, né? Então, nós vamos nos diferenciando daqueles seres muito mais instintivos que já fomos, né? E eu digo que isso mostra e justifica porque daí a gente vai começando, a gente vai tendo a consciência realmente de que as nossas pedras no caminho, que os nossos problemas, que as nossas situações são de fato nossas, né? E que foram provocadas por nós. E que, por isso, nós temos que resolvê-las, né? E à medida que a gente vai avançando, que a gente vai estudando, se conhecendo, conhecendo a doutrina e tomando consciência, né, das coisas, a gente vai compreendendo o porquê das coisas, a gente vai mudando as nossas atitudes. E aí é que vem, né, o nosso testemunho. O que é o nosso testemunho? Eu penso que o nosso testemunho são as nossas ações. No momento em que a gente vive segundo os preceitos da doutrina espírita, no momento em que a gente tem Jesus como modelo, nós estamos dando nosso testemunho. E a gente sabe que este tipo de consciência e de atitudes também nos leva a ter, muitas vezes, dissabores. Não a atitude em si, mas o fato de termos essas atitudes, esses comportamentos, nos levam a ter dissabores com aqueles com os quais a gente convive e ainda não chegaram nesse entendimento, né? Então, nos mantermos, né? Nos mantermos nesta consciência, nos mantermos dentro desses preceitos morais, nos mantermos fiéis ao modelo de Cristo, isso tudo tem o seu peso, tem a sua cobrança, mas em contrapartida, ela também nos diz que nós temos que entender que isto também faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, né? Então, acho sim, acho não, eu tenho convicção que os nossos testemunhos, eles são dados pelas nossas ações e não tanto pelas nossas palavras, né? E aí vem, então, aquelas coisas de, no momento em que nós estamos dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, junto aos nossos amigos, vivendo segundo esses preceitos, nós estamos evangelizando também, estamos fazendo a nossa parte e dando sim o nosso testemunho. E, como sempre, né, ela nos lembra que são situações um pouco difíceis e que a vigilância a nós mesmos, aos nossos pensamentos e às nossas ações tem que ser uma constante, né? Tem que ser uma constante. E aí, seu Flávio, que desafio ser fiel e que desafio dar testemunho. Eu acho fácil, né? Porque senão não era para nós. Eu vejo assim, é na medida, né? Então, eu sempre digo assim, quem está aqui tem os que estão ali. Então, a gente tem que deixar transparecer. Nós, espíritos, eu falo que eu acho fácil, porque nós temos, vamos dizer, a chave que Kardec nos proporciona na nossa educação, né? Com o raciocínio que ele nos convida a termos
de observadores, né? Porque um dos pilares da doutrina do espírito é a observação. Senão não é a ciência espírita, né? É a adivinhação. Então a gente tem esse desafio e a observação não é se o lençol da vizinha está mais branco que o nosso, né? É o nosso quintal interno, as nossas. E daí você vendo ali, você lendo, depois os comentários, quem não experimenta essas experiências em nosso território? Vamos falar de nós espíritas, não vamos falar dos outros. É dentro do nosso templo, né, que a gente vai fazendo, né, um contato com o posicionamento do ser humano, né, com a sua compreensão, porque também temos uma característica muito forte, né? Estou falando de nós espíritas. Todos viemos de outras religiões. E daí trazemos, né, todo aquele, né, conteúdo, todo aquele conteúdo que, de uma certa maneira, imprime em nós também algumas compreensões e dificuldades, às vezes, de fazermos uma leitura. Uma vez chegou um senhor, numa instituição que eu trabalhava, ele disse assim: nossa, Flávio, assim, na porta da instituição, como tu tem inimigos. Estou falando dentro do templo, meus irmãos. Eu digo, eu tenho inimigo? Eu digo, olha, se eu tenho, eu não sei. Ainda ninguém me disse que é meu inimigo. E daí, depois, um dia, ele falando, ele diz, não, vão lá falar com o presidente, no local de trabalho do presidente institucional. Tem uma fila falando de ti lá todo dia. Eu digo, é ruim, hein? Todos os dias, e tem uns que até choram lá na frente do presidente, no local de trabalho do presidente institucional. Então, para vocês verem, daí eu fiquei assim, mas não chegou até mim, não chegou até mim. Eu estou partilhando, é testemunho, né? Daí até que um dia o presidente me chamou para uma conversa. Eu digo, agora vai vir o rol das reclamações. Daí ele disse assim, Flávio, continua fazendo o teu trabalho. Porque se a árvore não tiver uns frutos secos, eles não vão atirar as pedras. Então, continua fazendo. E me deu toda a autoridade. Se tiver alguma coisa que tu faça e que eu, o presidente, não concorde, eu vou te procurar. E nós vamos conversar. E assim foi durante toda a gestão daquele, então, presidente institucional. E é para a gente ver que é no nosso terreno íntimo, né? Não é, às vezes a gente fica, porque lá na casa do vizinho falam alto. Não, é dentro. E por picuinhas, né? Porque é isso, a Joana, quando traz ali. Então, se nós não soubermos flutuar, né? Nos desviar dessas pedras, ou seja, não reconhecendo que estão nos atirando as pedras, a gente tem que ser muito criativo, né? São flores, são perfumes, né? São espinhos que não machucam, e a gente vai permanecendo no posto. Claro, isso é o preço, é o salário. E em outras funções também, né? Então, eu trabalhei numa atividade durante 4 anos atendendo egressos do sistema prisional, diretamente. E daí eu deixei sempre bem claro. Então, é a gente se posicionar com claridades. Olha, eu não sou funcionário deste. Eu sou voluntário, profissional. Eu estou aqui porque eu quero, né? Não levo nenhum valor em espécie a meu benefício. Então, é isso. Às vezes a gente está nas instituições e se tiver o metal como o salário, o comportamento também é o mesmo, né? O salário é justificado pelo contrato que se estabeleceu, pelo concurso, pela carteira assinada, pelo PA, sei lá, né? O que for, mas o nosso comportamento, porque
a gente sempre vai ter, porque não sei vocês, né, mas eu observo, sempre quando tem pessoas conversando, daí o meu ouvido é muito capacitado, daí eles sempre falando de um terceiro que não está ali para se defender. Pode prestar atenção. Às vezes estão com o telefone um do lado do outro, falando, não sei o quê, mas então ainda sobra o tempo para acusar alguém. Então, imagina nós que queremos acertar o passo, né? Como nós já vimos que a gente ainda não somos. A dona Joana que é amorosa, né? Mas a gente ainda está naquele que, entre aqueles que estão querendo, nós queremos acertar o passo. Então, a gente permanece. Às vezes a saúde nos atrapalha, os relacionamentos pessoais, os relacionamentos na instituição, na comunidade, no condomínio. Aí, tu imagina, a gente vê... Olha, a gente não é azeite, não é azeitona, mas a gente é pressionado para sair azeite. Todo tempo, né, vem a situação. E daí, olha, esse dia eu falando, dando uma sugestão, família, e daí vem um par da família, não sei o quê, não sei o quê. Fecha a boca, Flávio. Daí eu só disse, olha, eu estou dizendo porque é isso, expliquei a qualidade do que eu estava sugerindo. Mas, né, é o que eu posso. Daí agora eu já decidi, quando eu for visitar a família, vou levar o que eu sugeri, uma amostra, experimente. Já levei e não usar, mas vou levar outra, porque é esse o desafio, né? E também não esperar nada. Então, dos outros, de mim eu tenho que esperar que eu me esforce, né? Que eu machuque as mãos, os joelhos, os pés. Tanto é que Bezerra de Menezes, numa comunicação através da mediunidade do Divaldo, expôs, né? Que ele estava num lugar, mas foi porque ele se esfolou no trabalho. Ele disse assim, eu tenho as mãos pisadas, né? Numa comunicação. Então, ele permaneceu no posto. Então, nós também vamos permanecer, e certamente quando a vitória chegar no sentido das nossas imperfeições que foram vencidas, né? Das nossas ilusões que foram derribadas de vez, a gente começou a não se iludir, é um esforço cotidiano e infinito, né? Porque nós estamos aqui numa janelinha existencial de um período que nós não sabemos quando fomos criados, e nesse processo de desenvolvimento espiritual e de evolução, né, nós estamos num período que é muito breve, apesar de que nos pareça muito longo, é breve. É um piscar de olhos. E dentro dessa experiência, certamente nós vamos acrescentar muitos êxitos. Eu tenho plena confiança. Que aliás, já temos. Porque pelo fato de a gente se permitir estarmos aqui, tirarmos esse tempo para esse estudo, para essas reflexões, trocarmos as nossas experiências e a nossa visão, né? Sem impor, né? Porque é o que a Joana... Eu gosto do livro por isso, que livro não impõe, expõe um conteúdo de uma forma prática, que é, no caso aqui, psicológica, da dona Joana, e a gente vai vendo o que nos capacita e o que nós conseguimos assimilar, que é o melhor disso. E uma vez que assimilamos, é a hora do testemunho, né? A gente vai... e eu observo, mas também temos que dar do positivo. Quantas situações boas e agradáveis nós atraímos pelo nosso comportamento? Eu não saberia enumerar, né? Muitas pessoas, elas vêm e vêm, assim, né? Parece mariposa buscando a luz, isso que a gente chama lâmpada, né? Bruxelante, né? Que mal consegue permanecer acesa. E as pessoas vêm, não, mas eu gostaria de saber como é que é. Então, a gente atrai. É que nós, pelas nossas imperfeições, às vezes a gente valoriza muito mal.
A gente dá um valor que ele não merece, a gente reconhece de tal forma que algumas práticas, por isso que eu disse, nós viemos de outras religiões, onde se cultua, né, o dito cujo, o inominável, porque ele é o culpado daquilo que nós não fazemos, né? E o Espiritismo vem nos dizer, transitaram por essa experiência. Agora experimente esta, a da razão, da lógica, né? Da libertação. Vocês podem, muito mais do que... E é isso que o Espiritismo nos diz. E daí, como nós viemos de outras tradições, então a gente vem, e daí, não, porque é Satanás. Olha, coitado de Satanás, se ele for carregar todos os nossos erros da humanidade, né, nem quero imaginar. Agora, coitado de nós se não aproveitar essa luz, que não é bruxelhante, né, que não é fraca, que não é opaca, que é capaz de nos tirar dessa masmorra de ignorância que nós construímos em nosso entorno e nos projetar logo ali já diante de um futuro melhor. Eu acredito muito nisso e o texto nos convida, então, a esse testemunho, né? A gente tem que dar esse testemunho, reconhecer que é uma característica que eu sempre digo dos nossos irmãos evangélicos reformados, que eles dão muito testemunho das suas conquistas, reconhecem aquilo que recebe do alto, do amparo, da assistência, né? Tem muita coisa para a gente aprender. E nós, espíritas, também temos que aprender a reconhecer os nossos acessos. Como eu já falei em outras oportunidades, nossa, morro de curiosidade para saber quem é que tem tanta paciência comigo. Mas tudo que eu alcanço é porque alguém está ali, né, junto, né, silencioso, invisível, né, mas insiste. E às vezes a gente tem ideias, eu me lembro de uma trabalhadora de um centro espírita lá de São Paulo, que um dia ela disse, eu tive a ideia, meus irmãos, vamos sempre nos abraçar, isso, aquilo, trocar um templo de 6.000 lugares, espírita, que tem lá em São Paulo. E daí, não sei o quê. E ela ficou com aquilo, né? E todo mundo gostou, foi acolhido, aquela ideia da fraternidade. Daí um dia chegou o guia da casa, o orientador, doutor Bezerra. Daí, o que tu achou da minha ideia de abraçarem-se? Então, tudo aquilo que ela acreditou que tinha sido partido dela não tinha vindo do mundo espiritual para orientar aquele grupo ali de frequentadores daquele templo, um templo de 6.000 lugares, sempre lotado. Então, tem que ter a fraternidade meio que fazendo o estabelecimento das relações, senão vira um campo de futebol, com torcida organizada, né? Gosto desse, não gosto daquele. Se trabalha a fraternidade, conseguimos angariar a assistência mais adequada do mundo espiritual. Vilmar? Eu fiquei a pensar sobre essa condição de um azeite, né, uma azeitona ser espremida, e aí eu olhei para o Flávio e disse, se não for extra virgem, eu não quero. Então, estou dizendo isso porque, às vezes, a gente exige também que seja... Sim, tem que ter qualidade, né, Vilmar? Todo o processo desse movimento, que é muito lento, né? Como a Rita dizia, é um movimento muito nosso. Às vezes a gente exige o que a gente não pode, mas nesse processo feito com entrega, feito com amor, feito com disposição, ali diz que no final a gente vai sim ter a alegria pelo esforço que fez, né? E não pela acomodação, né? Mas eu estava brincando essa ideia da imagem da azeitona, porque às vezes a gente é também exigente, quer dar aquele salto, né, da azeitona bruta e já querer o produto final mais refinado possível. O que não significa que a gente não deva buscar, mas às vezes a gente se culpa demais também por não ter. Então, no tempo nosso a gente consegue. Nós vamos agradecer
a espiritualidade, porque é um texto que vai ficar mexendo comigo pelo menos com a semana inteira, está associado com o que eu estou lendo desde de manhã, né? Essa questão de não viver na aparência, né? Não apresentar a persona e buscar no silêncio, no esforço, a gente ir crescendo juntos, e como foi bem dito aqui, não é lá fora, é naquilo que a gente precisa investir para crescer, nos nossos núcleos, nos nossos lugares que às vezes são os lugares de maior acolhimento e também de maior provação para a gente poder crescer junto. E é para isso que, como o Flávio disse, estamos aqui para evoluir. Vamos agradecer, vou pedir para a Rita fazer a prece final para nós, e na semana que vem já convidá-las, a semana que vem, depois da tarefa linda que foi lida na semana passada, que foi em relação ao triunfo, né? Hoje a gente viu fidelidade e testemunho. Semana que vem, comunhão com o mais além, próximo capítulo. Então, você que está nos acompanhando, está convidado para estar com a gente, está convidado a compartilhar aqui desse espaço da nosso Centro Espírita Casa da Redenção, Francisco Xavier. Vamos então orar. Então vamos agradecer por este momento, os nossos amigos que permitem, que intuem os nossos encontros, que estão sempre nos cercando de cuidados, né? Vamos agradecer essa bênção imensa, a vida que temos, e também agradecer o fato de termos, dentro do nosso caminho, encontrado a doutrina espírita. Porque, com certeza, ela nos dá um norte, ela nos dá um apoio. E que a gente possa, a cada encontro, a cada estudo, a cada leitura, a cada percepção maior do que a gente está buscando, que nós possamos compartilhar esse sentimento de gratidão, esses sentimentos de amorosidade com todos os nossos irmãos. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo. E certamente iremos trabalhar para continuar merecedores. Que tenhamos todos uma semana abençoada, cheia de amor, de paz e de caridade. Obrigada, que assim seja. Que assim seja. Abençoada semana a todos e todas. Até! Até a semana que vem. Boa noite.